sou a Duda, essa é a Laura e esse é o Chocolate com Pimenta, o seu podcast sobre relacionamentos preferido. E pra você aí que tá vendo, já deixa aqui seu like e se inscreve no canal. Hoje a gente tem o privilégio de receber uma convidada muito especial. Ela é cientista política, educadora, ativista pela educação e deputada federal. Mas além dos títulos, a Tabata é dessas pessoas que tem uma história muito inspiradora. Da periferia de São Paulo, a sala de aula de Harvard, passando por Olimpíadas Científicas, fundações educacionais e o Congresso Nacional. Hoje a gente vai falar da vida além da política. As relações familiares, as amizades que ela construiu, estudando fora, os amores, os desafios e, claro, os sonhos que ainda vem pela frente. Com vocês, Tabata Amaral! Muito obrigada. Gente, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Conheço a Laura já há um tempo. Tô conhecendo a Duda melhor agora, mas já vi trechinhos do podcast. Muito feliz com o trabalho que vocês estão fazendo. Não tô acostumada a estar nesse lugar para falar mais da vida pessoal. É mais XP, Folha, os espaços que eu ocupo. Sim. Mas muito feliz e vamos embora. Obrigada a você por ter vindo. E eu assisti seu documentário, eu tô muito fascinada pela sua Obrigada, história. obrigada Pra mesmo. quem não assistiu, de verdade, assista. Tem no YouTube. Não tem como assistir e não ficar apaixonada pela sua história. Obrigada mesmo. E hoje a gente quer saber um pouquinho mais dela, porque os nossos telespectadores não devem conhecer. Vamos começar um pouco falando como foi crescer na Vila Missionária? Bora, e até engraçado que eu saio daqui e vou pra Vila Missionária. Olha, que legal! Então, tenho um compromisso, tenho uma missa, mas tenho um compromisso com a minha afilhada e com a minha família, que a gente vai na pizzaria, que lá atrás meu pai me levava. E é a primeira vez que eu vou levar ela nessa pizzaria. Então, Ai, que tô emocionante! dessas coincidências, deuscidências da vida. Mas quem é a Tabata? Rapidamente, filha de nordestinos, eu tenho muito orgulho disso, sei que a Duda também é uma. Então, de uma baiana com um paraibano, filha da periferia de São Paulo, cresci, minha família ainda mora em uma ocupação, que lá atrás era um quarto sem luz, sem nada, e hoje é uma casa de 4 andares, com 7 cachorros, e minha mãe é a pedreira, engenheira, arquiteta dessa obra, então é uma casa meio maluca, meio diferente. Filha da escola pública, tô aqui por conta da educação e também dessas coincidências, deuscidências da vida. Tô aqui porque lá atrás, quando eu tinha 11 anos de idade, Eduardo Campos, que hoje é meu sogro, Coincidências da muito. vida. isso é muito doido. Ele era ministro da Ciência e Tecnologia do presidente Lula e ele decidiu criar uma Olimpíada de Matemática para alunos de escola pública. Nossa, que legal! Para que eles pudessem competir, tivessem essa oportunidade. A OBMEP virou a maior Olimpíada do mundo. Eu participei dela quando eu estava no 6º aninho, com 11 anos. Fui medalhista de prata, depois de ouro. Entrei no avião pela primeira vez na minha vida para receber a medalha do Eduardo Campos, em Recife. Meu pai estava lá também com a gente. Hoje nem meu pai, nem o pai do João são vivos. Então, muito, muito especial que eles tenham estado juntos. E aí, minha vida mudou para sempre. Bolsa de estudo em escola particular, participei de 40 competições, robótica, aí um lado mais nerd que eu sei que a Laura tem também, astrofísica, química, e me encantando pela ciência, me apaixonando pelo conhecimento, mas sempre vendo muito essa desigualdade, que acho que essa é uma das razões pelas quais eu tô aqui. Eu vivi dentro de casa tudo que a educação pode te trazer, de você conhecer o mundo, eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, e poder fazer faculdade em Harvard, da ciência política, astrofísica, a vida, Deus, a educação, me deram um mundo por meio da educação. Mas dentro de casa, eu também vi de muito perto o que acontece quando a educação não chega. E eu acho que é até por essa segunda parte que eu tô aqui. O exemplo que eu mais uso, porque para mim é o mais forte, é o do meu pai. E aí, se eu puder falar um pouquinho dele, porque sim, ele fala por muito de quem eu favor. sou. E assim, começando do começo. Meu pai conheceu minha mãe grávida de mim. Minha mãe engravidou muito jovem, no ensino médio. Uma história que segue se repetindo. Ela não teve acolhimento da família, nem do meu pai biológico. Conheceu meu pai com 3 meses de gravidez. Meu pai assume essa mulher grávida, me assume como sua filha. E meu pai era um cara extraordinário. Ele não tinha formação no ensino fundamental, mas ele era cobrador de ônibus, escrevia tudo que ele via em cadernos que ele me dava depois. Meu pai leu Harry Potter comigo. Meu pai me ensinou a amar Malbatã, o homem que calculava, então a amar matemática. Meu pai inventava 1000 histórias pra gente, que ele falava que um monge que estava no cemitério
que tinha contado pra ele. Meu pai era um cara muito brilhante. Mas meu pai não teve oportunidade. E meu pai não teve a oportunidade de ter suas doenças tratadas. E a gente descobriu bem no finalzinho da vida do meu pai que ele tinha bipolaridade. Algo que nunca foi diagnosticado, nunca foi tratado. E talvez até por isso ele era alcoólatra, depois desenvolveu a dependência química. E a gente perdeu meu pai quando eu tinha 18 anos de idade. Por que eu trago isso? Porque desde muito nova eu passei a comparar essas trajetórias. Eu com 13 anos, cursando uma escola de elite, sonhando com o mundo, e gente que cresceu comigo se perdendo para as drogas, para a criminalidade, perdendo a própria vida em alguns casos. Eu no ensino médio, viajando o mundo para representar o Brasil nas Olimpíadas Científicas e vendo meu irmão na escola pública sem ter uma aula de química durante todo o ensino médio. Eu passei em Harvard, posso escolher onde eu vou estudar com bolsa completa. E meu irmão, pouco tempo depois, não passa em nenhum vestibular porque não tinha como passar, ele não teve aquele conhecimento. E aí, meu irmão, dentro de casa, né? Minha mãe voltou, fez o ensino médio, meu irmão hoje é formado na faculdade, mora em Portugal, um mega programador também. Mas quem estava um pouquinho mais longe, sabe, a gente foi perdendo mesmo. Então, muito cedo, assim, com 14, 15 anos, eu entendi que eu era ativista pela educação, com o que eu podia fazer na época. Muito trabalho que eu tinha na igreja social, que eu ia levar aquilo para a escola, para a sala de aula, que essa era a minha missão no mundo. Então, se eu estou aqui hoje, depois de ter tentado tantas coisas na educação, se eu enxergo a política como esse lugar de transformação, é porque Deus foi muito generoso comigo, com as oportunidades que me deu, mas nunca deixou eu acreditar que era só meu esforço. A vida foi sempre me mostrando que se tem uma desigualdade de oportunidades, todo o resto deixa de ser um sonho, uma possibilidade, né? Então já falei demais. Não, Mas adorei. essa é um pouco de quem eu Você sou. deixa o nosso trabalho tão fácil. Quem que era a Tabita criança, assim? Como que você descreveria ela e como que ela mudou depois que você saiu de casa e amadureceu um pouquinho mais? Eita. Tem coisas que se mantêm, tem coisas que mudaram muito. Eu era uma criança muito tímida, muito tímida. A ponto de uma professora da escola pública, da escola estadual, chamou minha mãe e falou, olha, ela nunca vai conseguir falar em público. Tem que fazer alguma coisa com ela, porque você fala o nome dela, ela fica vermelha, abaixa a cabeça e não fala com ninguém. E é muito louco, porque eu falo pelos cotovelos hoje em dia. Então, assim, o que aconteceu? Eu acho que foi a confiança que a educação foi me dando mesmo. E talvez eu fosse tão tímida porque eu não sabia descrever o que acontecia em casa, sabe? O medo da chuva, o medo da fome, o medo do desemprego, ter que trabalhar, tipo, com 7 anos, eu tinha que levar dinheiro para casa. Mas eu era muito tímida. Acho que ninguém acreditaria se visse hoje. Que tem de igual? Apaixonada por livros. Nerd, assim, 100%. Apaixonada por conhecimento. Apaixonada por uma sala de aula. Eu sempre fui doida por criança. Eu era aquela criança que tinha um pouquinho menor, já queria colocar no colo, já queria ensinar alguma coisa. Acho que é isso. Pouco habilidosa, muito desastrada. Sigo sendo. Pouco habilidosa com esportes. Sigo sendo. Então, acho que é um pouco disso. Artística ou você diria que não tanto, assim? Eu era muito. E aí, a Ashley ali era. Veja, primeiro por necessidade. Eu venho de uma família de bordadeiras. Então, com 7 anos, eu fazia de crochê, ponto cruz, ponto fita, vagonite, que era o que eu fazia para vender. Vendia na igreja, vendia na escola. Então, minha mãe é bordadeira, costureira, minhas tias são, minha avó era. Quando o negócio estava muito apertado, meu pai e meu irmão bordavam também. Então, acho que isso me instigou. E aí, teve um projeto social na igreja, na Nossa Senhora Aparecida, de pintura. E aí, também, eu comecei a fazer quadro para vender. Eu era mega, assim, focada, achava que eu ia trabalhar com isso. Aí, veio a Olimpíada de Matemática. Bugou tudo. E aí, eu me apaixonei por aquele negócio. E eu nem achava que eu ia fazer faculdade, eu nem sabia o que era isso. Faculdade, vestibular, não era meu mundo. E aí eu comecei a sonhar em ser matemática e depois ser cientista. Aí eu acho que eu fui associando os quadros, os bordados a trabalho. Porque eu chegava em casa, eu queria estudar, eu não queria bordar para vender. Então, minha mãe sempre fala assim, porque, tipo, eu bordava super rápido. Aí ela sempre tenta me convencer a bordar com ela. Mas eu falo, não, mas eu já bordei e cozinhei demais quando era pequena. Talvez quando eu tiver filhos eu volte. Sim. Mas hoje eu não me considero mais uma pessoa super artística. Mas quando eu era mais nova,
Era uma coisa que eu amava. Aos 17 anos, você fez o projeto Voa, depois o Mapa Educação aos 20 anos. O que fez uma menina tão jovem agarrar projetos tão grandes, assim? Você sempre soube que você queria uma carreira política? Não, 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 Duda, de jeito nenhum. Eu morria de medo de política. Eu cresci. São Paulo tem uma relação muito complicada com a política. Infelizmente, assim, o crime se mistura com a política, tem muita compra de voto na periferia. Então, eu cresci com medo, com raiva disso tudo. Tipo, esse troço não é pra mim. Eu não tinha essa concepção que eu tenho hoje da transformação que a política pode proporcionar e do que é a boa e a má política. Então, assim, não, eu entrei em Harvard, eu queria ser astrofísica mesmo. Tem um vídeo meu, não, porque eu vou criar um centro de astrofísica quando eu voltar pro Brasil. Zero. Então, não era por aí que eu me via. Agora, a questão do projeto social. Acho que muita gente vai se identificar. Eu realmente comecei na igreja. Muito novinha, assim. Fui coroinha do coral. E aí muito porque minha mãe enfiou a gente na igreja. Uma comunidade muito perigosa, que era a minha comunidade, especialmente no passado. Minha mãe morria de medo, assim, de ver a história se repetindo, sabe? Muita gente que, por conta das doenças do meu pai, já olhava com preconceito pra gente. Tipo, tio, tia, vizinho, esses meninos vão ser drogados igual o pai. E aí minha mãe via os filhos dos amigos dela entrando pro crime, pras drogas. Então minha mãe, assim, a gente não podia sair de casa e ela enfiou a gente na igreja. Não tinha projeto social, não tinha clube, essas coisas. Então eu ficava na igreja quinta-noite, sexta-noite, sábado, domingo. E aí sempre me encantou essa coisa do trabalho social, que a gente não tinha quase nada. Mas a gente sempre dava um jeito de ajudar quem tinha ainda menos. Então, acho que isso foi onde eu entendi que você não precisa ter muito ou se sentir pronto para fazer alguma coisa. E aí, eu ganho a bolsa no Colégio Etapa com 13 anos. E, gente, assim, foi da água pro vinho. Eu não conhecia Paulista. Eu fui no cinema pela primeira vez, eu já era grande, sabe? McDonald's, eu tinha 15 anos. Então, assim, uma coisa meio surreal. E aí eu começo a atravessar a cidade, esse mundo de vestibular, esse mundo chique, de viagem. E aí aquilo, tipo, é muito maravilhoso. Mas eu volto pra minha comunidade e as pessoas estão no mesmo lugar. E aí vem uma culpa muito grande. Talvez não seja a coisa mais bonita de se dizer, mas é muito sincera. Culpa. Por que eu tô na etapa e meu irmão não conseguiu a bolsa também? E não é que não conseguiu, me ofereceram a bolsa só pra mim. Por que eu tô aqui me preparando pra fazer um vestibular e as pessoas estão lá na minha escola sem sequer ter aula? Por que eu tô aqui podendo sonhar com o mundo e tanta gente, sabe, só sobrevivendo, tendo que levar dinheiro pra casa? E a culpa, ela te paralisa. Porque você se afunda nela, sabe? Por que eu e por que não o outro? E acho que essa experiência na igreja me ajudou, olha, eu não vou poder resolver tudo, mas eu não vou ficar parada, porque se eu ficar parada, eu vou enlouquecer. Essa é a verdade. E aí é quando eu chamei alguns amigos do Colégio Etapa que tinham esse desejo, e aí tem o Henrique Vaz, que eu acho que a Laura conhece. Sim. Um professor doido, professor Emiliano. Assim, Não sabia que vocês estudaram juntos antes de ir pra Harvard. Ele era mais novo do que eu, mas assim, Olha. um grande amigo. A gente fez o Etapa juntos, Legal. a gente criou o projeto Voa Juntos. Que legal. E, gente, assim, surreal, porque eu tava entrando no ensino médio e o Vaz tava no ensino fundamental. Gente. E, tipo, nós dois não somos muito altos agora. Imagine lá. Os dois toquinhos. Não, e aí, tipo, um professor, que é esse professor de matemática Emiliano, aí a Débora também, que fez Harvard comigo depois. Não, vamos embora, vamos pra escola pública ensinar tudo que a gente tá aprendendo. E a gente tinha visto um projeto lindo em Santa Isabel, vamos fazer igual eles. Só que assim, eu imagino, a gente batia na porta das escolas. Quem são vocês, gente? Ensino fundamental, ensino médio. Gente, Com um professor doido, a mãe de um aluno, que era a mãe do Vaz, inclusive. Mas, tipo, batemos na porta de 10, uma topou. E aí a gente começou a ir todo domingo, levar a turma do Etapa pra dar aula de matemática, astronomia. Era eu entrando no ensino médio, dando aula pra quinta série. Não era tanta diferença de idade. Só que eu acho que é isso, assim, o trabalho, o propósito é um hábito. Então, quando você tá acostumada, tipo, não importa que não estão me levando a sério, não importa que eu não tô pronta, não importa que eu não tenho tudo ainda, você se acostuma. E aí, quando eu vou pra Harvard e encontro outros grandes amigos, a Lígia, o Renan Ferreirinha, que também não sabem muito bem o que a gente vai fazer, mas querem transformar a educação brasileira, querem transformar a educação pública, não tem muito isso de ter dedo. Ah, a gente tá na faculdade.
vamos pra cima. Vamos entrevistar ex-presidente, por que não? Vamos entrevistar professor, secretário de educação, empresário. Vamos juntar outros jovens, vamos fazer protesto, vamos incomodar os políticos. Aí tem uma hora que também não aguentava mais os políticos. Então, eu acho que é isso, assim. Muitas vezes eu fiz coisas que eu tinha certeza que iam dar errado. Eu não sou a pessoa mais confiante do mundo. Já fui muito pior nisso. Acho que tem a ver com ser mulher, com a tal da síndrome da impostora. Mas eu nunca deixei a culpa ou o medo me paralisarem. Eu tenho mais de 40 medalhas em competições de ciência. Todas as competições que eu participei, eu achava que eu não ia conseguir. Caramba. E quando eu ganhava medalha, eu falava, escapei. Dessa, não vão achar que eu sou uma farsa. Mas eu ia, mesmo achando que ia dar errado, sabe? E teve uma aula de ciência política que mudou, também te deu mais vontade de entrar nesse novo caminho. Conta mais dessa experiência que você teve, que mudou da astrofísica para a ciência política. Minha família não entendeu nada, mas eles já tinham me entregado nas mãos de Deus. Tem de novo a ver com meu pai. E aí, um momento mais difícil que eu já vivi, mas talvez por isso mesmo o mais formador de quem eu sou hoje. Eu passei em Harvard dia 8 de março de 2012. A gente perdeu meu pai para as drogas, para o suicídio de uma forma muito, muito pesada, 4 dias depois. Vocês imaginam o nó que isso deu na minha cabeça. A culpa de novo. Meu pai era muito doido. Ele era, tipo, meu maior apoiador. Ele não tinha feito nem ensino fundamental e ele, tipo, não, você vai pra Harvard, você vai pra MIT, e isso é pra você, ia comigo em tudo. Coisa assim que outras pessoas da minha comunidade, da minha família, nem entendiam o que estava acontecendo comigo. E meu pai tava lá. Meu pai tava lá em Recife comigo, meu pai tava lá nas premiações comigo. E aí, quando a gente perde meu pai dessa forma, eu me sinto muito culpada. Tipo, que lição é essa que a vida quer me dar? Porque justo agora que a gente realizou o nosso sonho, sabe? Por que tipo, não foi 2 anos depois que eu poderia fazer alguma coisa, eu ia ter dinheiro, sei lá, eu ia conseguir internar meu pai. Meu pai sempre quis se internar, mas ele nunca conseguiu vaga no serviço público. E a gente não tinha condições de pagar o privado, e o convênio era ruim, por aí vai. E aquilo foi tipo, não, a culpa é minha. Eu sou metida besta, eu sou ousada demais, eu dei esse passo maior do que a perna e a vida tirou de mim meu maior apoiador. E aí eu cheguei a desistir de fazer faculdade. Eu fazia física na USP, eu simplesmente abandonei o curso. Eu só não parei de trabalhar porque a partir daquele momento eu era a única pessoa na minha casa que estava trabalhando, então não tinha essa opção. E eu escrevi para Harvard, Princeton, Caltech, Yale, todas falando, eu não vou. Caramba. Não vou. Poucas pessoas sabem disso, mas eu falei, não é pra mim. E aí, por que eu fui, né? Porque, de novo, eu não tava sozinha. Eu poderia contar tudo que eu contei pra vocês falando dos professores. O professor que me falou que tinha vestibular, a professora que me falou da UBMEP, o professor que descobriu a dependência química do meu pai, o professor que entendeu que se a escola não bancasse minha passagem, meu almoço, eu ia abandonar o ensino médio, a professora que comprou maquiagem, roupa pra eu ir numa premiação, a professora que me deu o notebook dela. Se alguém me bancou pra eu chegar até aqui, foram os meus professores. E aí, quando isso aconteceu, eles ficaram desesperados, porque era um sonho deles, de muitos anos também. E aí, eu não sei nem como, até hoje, assim, conseguiram visto pra mim, da noite pro dia, passagem pra eu conhecer as universidades, apoio psicológico, estavam comigo no enterro do meu pai, na missa de 7º dia. Eles estavam lá comigo, falando assim, você não pode desistir. Não é sobre você, é sobre quem vem da escola pública, é sobre quem vem da periferia, você tem que ir. E aí eu fui, tipo, eu mandei a resposta pra Harvard no dia mesmo, do prazo final. Caramba. Sem saber o que ia acontecer. Então, quando eu fui pra Harvard, eu tinha aquele sonho antigo, eu tinha a resposta. Você vai fazer o quê? Astrofísica. Eu tinha passado os últimos 5 anos dizendo isso. Mas depois que eu perdi meu pai, eu já sabia que não era isso. Eu vou fazer o quê morando nos Estados Unidos? Eu vou fazer o quê fazendo pesquisa em astrofísica com essa história? Assim, não pode ter sido em vão, sabe? Tanto sacrifício pra nada. E acho que um pouco de como eu me convenci aí, de novo, não achando que eu ia dar conta, que eu era boa o suficiente, que era pra mim, mas foi eu vou de alguma forma pra fazer valer a nossa história. Mas não é só a minha, é do meu pai também. Eu vou pra trabalhar com educação, eu vou porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito.
Mas tá, vou fazer qual curso? E aí entra o curso de ciência política. Harvard te obriga a fazer aula em 8 áreas do conhecimento. Eu, nerdona, mal falava inglês. Aí fui lá parar, eu acho que era Gov 1295. Governo 1295, Política Comparativa da América Latina, com Steven Levitsky, que é o autor de Como as Democracias Morrem. E aí eu chego na aula quase sem falar inglês, pô, sou de exatas, o que vocês estão falando aí? E a aula tem tudo a ver com a minha história. A aula é sobre desigualdade, a aula é sobre política pública, a aula é sobre educação. E o professor Levitsky, super provocador, ele diz que eu fui a melhor aluna dele. Eu sempre digo, com o pior inglês. Porque ele nem entendia minhas perguntas, mas eu fazia muitas perguntas. Porque eu tava assim, eu não queria impressionar, eu queria entender. Sim. Eu queria entender a minha história. Eu queria entender o que tinha acontecido. E aí foi fundamental, porque não tinha um curso de educação em Harvard. Aí eu falei, olha, não é educação, mas eu vou fazer governo, eu vou aprender sobre política pública e eu vou transformar a educação do Brasil. Então, acho que antes de sonhar em ser política, eu sonhei em ser secretária, ministra da educação. Legal. Não sei se faz sentido. Mas antes, cientista, total. Legal. E conta mais das diferenças culturais que você sentiu quando você chegou em Harvard. Imagino que deve ter sido uma coisa, assim, mirabolante. Porque pra qualquer pessoa que visita o campus, já é uma experiência, assim... Você fala assim, meu Deus, tem um peso aquele lugar, né? Como é que foi? Total. Laura, é até difícil, assim, colocar em palavras. Era outro mundo. Era outro mundo. Não só porque era Estados Unidos, mas como você falou, aquele lugar não foi desenhado para pessoas que têm a minha história. E eu não digo isso como uma crítica, é porque hoje, graças a Deus, histórias como as minhas são mais comuns. E é essa diversidade que é a riqueza. São pessoas com trajetórias diferentes se encontrando. Mas eu cheguei em Harvard, assim, acho que as pessoas não sabiam nem o que fazer comigo. Primeiro que eu era muito tímida ainda. Ninguém sabia que eu tinha acabado de perder o meu pai da forma como eu perdi. Ninguém sabia que minha mãe estava num processo muito depressivo, desempregada, que meu irmão estava fazendo um cursinho um pouco forçado por mim, porque eu não queria que ele desistisse da educação dele. Você se abria com seus amigos, pessoas que você conhecia? Não. Eu acho que, sinceramente, olhavam pra mim e falavam, por que ela é tão séria? Tem um pouco dessa coisa de que o brasileiro é super extrovertido. E eu, assim... estudar, primeiro que eu falava muito pouco inglês, eu sou muito boa de fazer prova, eu me especializei nesse negócio, então assim, eu tirei as notas mínimas do SAT, do TOEFL, mas eu não falava inglês, então primeiro que isso eu achava que eu tava em Harvard e eu achava que eu nunca ia aprender inglês. Caramba. Eu tinha convicção que eu nunca ia ser fluente. Por isso é mais impressionante ainda que você foi uma das melhores alunas da turma, né? Exatamente. Eu fui a primeira aluna A da minha primeira? turma. Ai, gente! É nerd, assim, de um jeito. Mas no final você já era fluente. Era, eventualmente, depois de um ano eu aprendi inglês. Mas assim, acho que essa é a primeira coisa. Americanos nem se davam ao trabalho de tentar me entender, eu não entendia eles. Internacionais tinham muito mais paciência com o meu inglês, mas era a primeira barreira, eu não falava a língua direito. Caramba. Segunda barreira, a minha situação financeira era muito abaixo da média, então eu trabalhava muito. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje de saber que você pode fazer um financiamento, que você pode ter uma bolsa. Harvard pagava tudo, eu tinha uma ajuda de custo que era pequena da Fundação Estudar, porque eu tinha medo de não conseguir devolver depois. Besteira. Não acredito. Eu lembro assim que eu falei, não, o mínimo possível. E, tipo, assim que eu saí da faculdade, eu consegui um emprego, parcelei e paguei, Meu sabe? Deus. Até pra ajudar outros alunos. Claro. Só que na época, gente, meus pais sempre com o nome sujo. Eu sem um centavo na conta. Então, assim, era muita continha que eu não precisava fazer, sabe? E aí, eu tinha muita dificuldade de explicar para as pessoas, porque foram muitos anos e muitos anos de terapia para eu chegar aqui e falar, essa é a minha história. E eu tenho muito orgulho dela. E eu tenho muito orgulho das partes mais bonitas e mais doloridas dela, porque ela sou eu. Só que na época não, tipo, era essa pessoa super tímida, séria, que não falava inglês, que não ia em festa, que, tipo, astrofísica, ciência política, que é isso? Que tinha pouquíssimos amigos e que ninguém... Acho que se eu tivesse encontrado uma forma de dizer o que tinha acontecido com meu pai, as pessoas teriam conseguido me ajudar mais, mas ninguém sabia. E aí, a primeira amiga para quem eu me abri foi uma amiga indiana, que inclusive, assim, vem de uma família de uma outra origem social, é uma história completamente diferente da minha, mas que foi a primeira pessoa com quem eu consegui me abrir. E aí, quando eu mudei de curso, isso também foi me dando da astrofísica para ciência política, o major,
instrumentos para contar essa história. Uhum. E aí, você aprende inglês, você fica um pouquinho mais confiante. Então, assim, a Tabata, que terminou Harvard, primeira da turma, presidente do grupo de dança latina, que fazia Bhangra, Aham. que presidia o grupo de brasileiros de Harvard, que estava lá com mapa educação, que falava, que brigava. Essa Tabata era outra Tabata, depois de um longo processo. No começo, era uma pessoa muito assustada, que olhava para aquele mundo todo e falava: eu nunca vou aprender inglês. Uhum. Que loucura. E eu sou muito feliz que eu aprendi, Sim. porque isso facilitou É muito muitas útil, é coisas. muito É. útil. Ô, Tabata, vendo sua história, eu vejo que seu pai era uma pessoa tão maravilhosa, Ele era. te estimulava tanto intelectualmente, tudo isso, um coração maravilhoso. Você sabe identificar o que fez ele cair? Como prevenir que isso aconteça com outras pessoas? Duda, eu fico muito feliz que você veja o meu pai assim, porque a sociedade muitas vezes só enxerga a doença. Uhum. Meu pai foi taxado tantas vezes de drogado, de vagabundo, e meu pai foi um homem, assim, no melhor do sim. Sabe, meu pai assumiu uma mulher que não estava grávida dele. Meu pai construiu uma família em cima de uma ocupação na periferia de São Paulo e ele e minha mãe formaram os 2 filhos na faculdade, sem terem formação básica. Não qualquer faculdade. E assim, meu irmão se formou na Unicamp. Caramba. Então, aham. o estudo na minha casa era uma coisa muito levada a sério. Os livros que a gente tinha eram livros que eles tinham ganho quando eram vendedores numa livraria. Uhum. Mas assim, caráter, sabe? Ir pra cima, não deixar ninguém te colocar pra baixo. E quando eu olho pra isso, eu não sou da área da saúde e meu pai foi diagnosticado muito tarde. Mas eu tenho algumas hipóteses. Eu acho que a primeira, sempre a gente vai voltar pra questão da desigualdade social. Uhum. Minha avó paterna, ela sofria violência doméstica. E aí, quando meu pai é o terceiro filho, ele não foi criado pela minha avó, foi quando minha avó fugiu desse marido agressor. Meu pai foi criado por uma família em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que não tratou como família. Meu pai começou a trabalhar muito cedo, então, sem vínculo familiar. Toda essa história de... Eu acho que ele não tinha a compreensão que eu tenho hoje de que minha avó sofria violência doméstica. Uhum. Eu, por muito tempo, culpei minha avó, então imagino o que significava pro meu Nossa, pai. aham. Minha mãe criou os 2 filhos, mas não me criou. Uhum. Eu tô com essa família que não me quer, que me bate, que me põe pra trabalhar desde cedo. Meu pai é sempre um cara muito brilhante. Quando você não tem estímulo, você é o encrenqueiro. Uhum. É o que taca pedra, é o que lidera o grupo da bagunça. Uhum. E aí, com o diagnóstico que ele teve mais tarde de bipolaridade, acho que junta tudo, sabe? Hoje eu diria que meu pai tinha altas habilidades. Uhum. Ele era muito extraordinário. Mas ele também tinha alguns transtornos, como é a bipolaridade. E aí, se você não trata, se você não entende... gente, doença física não é muito diferente, sabe? Uhum. Tem que ter acolhimento, tem que ter ciência, Recurso tem também. que ter recurso. Uhum. E aí, acho que tudo isso foi levando pro alcoolismo e depois pra dependência química. Uhum. E aí, meu pai começou a fazer uso de crack quando eu tava no ensino médio. E o crack, tipo, ele tem prazo. Uhum. Ele destrói o cérebro da pessoa, ele destrói a pessoa. E aí, a gente perdeu meu pai muito rápido, quando ele começou a fazer uso de crack. Então, acho que, ao mesmo tempo que é uma história muito única, é uma história muito comum. Uhum. Tudo isso que eu trabalho todos os dias, violência doméstica, falta de acolhimento para a saúde mental, vínculos familiares muito frágeis, a própria desigualdade, a ausência de um diagnóstico na hora certa. E acho que o mais extraordinário é que, lidando com tudo isso, meu pai construiu uma família da qual eu tenho muito orgulho. Como ele fez isso, eu não tenho a menor ideia. Mas que bom que ele fez. Sim. E o que você leva da sua criação para suas relações amorosas? Porque às vezes tem alguns traumas que não são resolvidos e, se você não trata na terapia, viram traumas ou gatilhos em relações amorosas. Você traz alguma coisa disso, ou você conseguiu tratar bem e separar as coisas e processar antes de entrar em relacionamentos? Quando eu entrei na faculdade, é isso, eu tinha acabado de perder o meu pai, mas apesar disso tudo, eu era muito resistente e eu reproduzia muito dos preconceitos e tabus em torno de saúde mental. Então eu passei a faculdade toda sem nunca buscar um psicólogo. E eu olho e falo, meu Deus, que burrice. Eu poderia ter tido tanta ajuda para enfrentar tudo isso, e eu não tive, e eu não busquei, e eu não entendi o valor. E aí, quando eu
saí da faculdade, eu fiquei muito perdida por muito tempo do que eu ia fazer da minha vida. Transformar a educação pública do Brasil é muito amplo. Não é específico o suficiente para você saber qual é o seu próximo emprego. Sim. E aí eu tava num mega emprego no setor privado, trainee, sendo super reconhecida, mas não era aquilo. Mas eu ainda não entendia que era a vida pública. E aí foi só nesse momento que eu busquei terapia. Muito para tentar entender qual que era meu caminho profissionalmente falando. E aí, isso quer dizer que eu faço terapia quase toda semana. Meu psicólogo, se eu falar que é toda semana, ele vai dizer que é mentira. Mas há muitos anos. E muito das dúvidas, mas principalmente das certezas que eu tenho do me conhecer, vem desse processo de terapia. Quer dizer que tudo tá resolvido? Não. Eu ainda sou uma pessoa que, às vezes, é mão de vaca ao extremo consigo mesma. A terapia foi importante para eu entender que tava tudo bem eu fazer minha unha. Sim. E que nem todo centavo, a gente não tem casa própria. Então, eu Sim. tenho um sonho, foco total. Cada centavo que eu posso, eu junto para dar uma casa para minha mãe e comprar uma casa para mim. Esse é meu sonho pessoal, um deles. E, assim, terapia para entender que tá tudo bem comprar uma maquiagem, tá tudo bem. Eu não sou uma pessoa ligada em marca, em luxo mesmo, mas tá tudo bem se permitir ir num restaurante. Agora, isso acaba resvalando, assim, porque o João vem de um lugar muito diferente do meu. E às vezes a gente briga em cima de umas coisas assim. Tem uma história que é muito, muito, muito boba. Mas a gente foi cozinhar. E aí eu comecei a picar a carne. E aí ele, não pica o bife! E tipo, ele só tava dizendo que era pra gente comer o bife inteiro. E eu, isso é um ataque a mim, tipo, não, sabe, como se ele estivesse falando da minha origem. Mas não. E às vezes tem umas coisas assim, e aí vem todo um trauma, porque, gente, quem faz conta, quem já teve medo da fome, você pica cada pedacinho de carne pra dar pra todo mundo. Sim. E aí, quando às vezes, tipo, ele fez um comentário sobre como ele gostaria que a gente preparasse a carne naquele jantar, às vezes não, tá tudo bem, ele não tá falando da minha história. Eu que tô com isso aqui guardado. E é uma coisa muito, muito besta. É claro que tem coisas mais importantes e profundas, mas eu acho que é o tempo todo se lembrando, assim, de onde você vem, onde que você tá hoje, e ao mesmo tempo sem querer perder a sua origem. Sim. Eu nunca fui a pessoa típica da periferia. Eu tive oportunidades que a maioria das pessoas nunca ouviram falar. Mas eu também não sou a política típica, eu não fui aluna típica de Harvard. Então, tem uns não lugares, sabe, que você fala, o que é o certo a se fazer aqui? Como é que alguém com a minha história se veste, se fala, se posiciona? E aí, se você não lida bem com isso, você acaba sendo grosseiro com alguém, falando uma coisa só por conta dessa sua insegurança, sabe? Faz sentido. Mas o João é bem paciente com essas coisas. Que bom. Então, Sim. Ô, Tabata, apesar da necessidade, toda vez que eu vejo você falando da sua infância e da sua família, eu vejo você falando com muito carinho, como se vocês tivessem sido muito felizes. O que você acha que fez com que vocês fossem tão felizes? isso meio é da muito falta. verdade. Minhas principais memórias são muito boas da minha infância. E acho que tem uma coisa também do que a gente escolhe, ou, enfim, acaba acontecendo o que a gente guarda com a gente. Mas meus pais foram pais muito jovens, assim, não é o bom. Quantos anos eles tinham? Minha mãe engravidou, acho que ela tinha acabado de fazer 20 anos, meu pai era um pouquinho mais novo. E só que como minha mãe começou a estudar muito tarde, ela ainda estava na metade do ensino médio. Então isso impactou muito ela. Só que isso também me deu a alegria que eu tenho até hoje de ter pais muito jovens, que é isso. É verdade, é uma benção verdade. também. Assim, meu pai sempre foi muito alto astral. Minha mãe é uma palhaça. Assim, quem conhece, minha mãe, ela olha pra mim e fala, minha filha, você é uma freira. Minha mãe usa muito decote, roupa curta. Ela critica o comprimento das minhas roupas. Ela é, assim, hilária. Ela bebe, ela se diverte, ela canta. Então, assim, eu cresci numa casa com muita vida. E aí eu que sempre fui mais quietinha, mais tímida, meu irmão também, assim, um pouquinho mais caretinha, igual eu. Acho que às vezes eu olhava assim, como é que a gente criou esses dois, sabe? E aí, tipo, cenas bobas, assim, eu no Habib's, ali próximo do SP Marketing, que é um shopping aqui da Zona Sul, da Zona Sul de São Paulo. Sim. E, tipo, meu pai do nada, vamos no brinquedo. E, tipo, meu pai era um senhor, assim, um senhor, não, um homem, né? Eu, tipo, adolescente.
E aí, meu irmão era mais envergonhado pra essas coisas. Vamos no brinquedo. E aí tá lá eu e meu pai no brinquedo. Então, tipo, coisas bestas, sabe? Vamos sair correndo no metrô. Quando a gente era mais novo, meu pai saía correndo no metrô com a Que gente. legal. Então, essas coisas de... Eu lembro um dia, meus pais estavam trabalhando na Zogby, que é uma loja de tecidos, ternos, que ficava lá em Santo André. E aí, eles tiveram que levar a gente pra trabalhar na noite de Natal. E depois eu descobri que eles tinham um peso disso, que eles falaram, poxa, o Natal a gente passou na Zogby, trabalhando. E foi um dos melhores natais da minha vida. Porque assim, eu e meu irmão, a gente pintou e bordou nessa Zogby. A gente corria, Que legal. a gente tava com eles, era o que importava. Sim. Então, eu acho que muito, muito, muito mérito dos meus pais. É claro que a gente sentia o medo e a tensão quando eles estavam desempregados e quando começava a faltar tudo em casa e o desespero que a minha mãe tinha de não deixar a gente ir pra rua e tudo isso. E quando chegava algum fiscal da prefeitura pra ameaçar, quer tirar a gente. Só que não era isso que ficava no dia a dia. Era essa alegria de viver, sabe? Vamos enfrentar 4 horas de ônibus pra visitar nosso tio que tá lá no Morro Doce. Tudo era uma brincadeira com meu pai. E as histórias que ele contava. Então, acho que é isso que ficou pra gente. Que legal. E agora você mencionou um pouco o João, mas é o seu namorado, também é político. Conta quais são as dificuldades e coisas boas, na verdade, também, de namorar alguém que também tá nesse mesmo ramo que você. Ai, ai. Eu e o João vamos fazer 6 anos de Caramba, namoro. já tá tudo isso? Tudo Meu isso. Deus. Eu sempre brinco. Tudo isso. É bastante tempo. É bastante tempo. E acho que é muito legal conviver e conhecer uma pessoa há tanto tempo, porque você aprende tanto com ela e você começa a ter dificuldade de separar como eu seria sem o João. Eu não sei, porque é tanto tempo de convivência. Mas sobre a questão de ser político, vou falar isso com muito cuidado, mas alguns homens, por conta da sociedade em que a gente vive, ainda tem uma certa dificuldade de ver suas parceiras e companheiras brilharem. E eu vivi isso em outros relacionamentos. De estar com um namorado que não estava muito feliz. Com o destaque que eu estava tendo. Com o carinho que as pessoas desconhecidas me davam na rua. Isso é muito ruim. Porque isso te deixa insegura, isso corta a sua asa. E eu lembro quando eu conheci o João, essa é uma das coisas que mais me encantou. Porque o João tem uma trajetória muito diferente da minha. O João vem de uma família de muita luta, mas que está na política há muitas gerações, com uma condição social muito diferente da minha. É completamente diferente a forma como a gente chegou na política. Mas primeiro vem a surpresa da identidade de propósito. Eu conheci o João num trabalho que a gente fez pela educação no Congresso. Legal. E aí você olhar e falar, esse menino não tem nada a ver comigo quando a gente olha para a história, mas a gente pensa muito parecido. E não é na opinião, é no Brasil que a gente quer construir. E daí veio a amizade. Essa admiração de, poxa, muito legal a forma como você vê o mundo. E aí, quando a gente começa a se aproximar, esse entendimento que eu fui tendo de o João, ele fica feliz quando eu tenho uma conquista. Ele não tem medo de eu brilhar, de eu crescer. Ele não se sente menor, como infelizmente outros namorados meus já se sentiram no passado. E eu lembro de um episódio assim muito específico, que ele até faz piada disso, que foi no primeiro ano do mandato. Nós dois éramos deputados de primeiro mandato e teve a premiação do Congresso em Foco. E eu não tinha ideia, mas eu fui escolhida no final da premiação como a melhor deputada entre homens e mulheres. No primeiro ano de mandato, Caramba. 513, isso foi gigante. E aí, o João não foi pré-selecionado, então ele nem foi convidado para essa premiação. Aí ele sempre fala, é porque eu sempre fui focada em ser prefeito de Recife. Eu sabia. Tipo, eu não queria ser mesmo o melhor deputado do Brasil. Mas brincadeiras à parte, ele foi um ótimo deputado. Mas ele não foi. Eu fui pré-selecionado, eu sabia que eu ia ganhar algum prêmio. Nunca imaginei que seria o de melhor deputada. E ele ficou em Brasília, ele não foi na premiação, mas ele fez questão de ficar lá porque ele estava torcendo muito por mim. E quando eu saí, encontrei com ele e falei, eu ganhei o prêmio de melhor deputada,
ele ficou genuinamente muito feliz. Muito feliz. Você sente, né? E diferentemente de outros namorados que, assim, nem tinham a mesma profissão que eu, então não era uma comparação. Verdade? As pessoas comparam eu e o João todos os dias, em Caramba. tudo. Uhum. Mesma idade, a gente nasceu quase no mesmo dia, mesmo Jura? partido. 12 dias de diferença. Caramba, Tem muitas que coincidências. legal. E nesse dia em que a gente tava competindo pelo mesmo prêmio, Uhum. e eu ganhei um prêmio que ele não ganhou, eu me lembro de pensar, eu nunca vi alguém que não fosse meu pai, minha mãe, meu melhor amigo tão feliz porque eu fui reconhecida. E aí aquilo me deu muita certeza de ele nunca vai tentar cortar minha asa. Sim. Ele nunca vai se incomodar com o meu brilho. Assim como eu celebro e sou a maior fã, eu sou a líder do fã-clube do João. Cada vitória dele. E acho que aquilo me, assim, para além da admiração que eu já tinha, uma certeza de a gente vai crescer junto. Uhum. Não vai ser um podando o outro. Então eu nem lembro mais qual era a pergunta, eu me É, perdi. Mas foi isso que me veio Sim, à cabeça. sim, não, você respondeu tudo. Mas também provavelmente tem dificuldades também de estar com alguém na mesma profissão. Ainda mais uma profissão tão pública que é a política, né? Eu imagino que tem alguma dificuldade também. Não, tem várias. O João é meu melhor amigo, assim, a gente, obviamente, se dá muito bem e a gente tem gostos muito parecidos. Então, graças a Deus, as dificuldades são pra fora, mas elas são muitas pra compensar. Primeira coisa, a gente tem um trabalho que é local. Política é local. Verdade. Política você faz na rua, ouvindo as pessoas. Não é num gabinete em Brasília. E nós dois somos políticos que, apesar de estarem muito nas redes sociais, estão todos os dias na rua. Olho no olho. Só que as nossas ruas ficam a 3h20 de uma viagem de avião. Ponte aérea. Então, essa é a maior dificuldade. A gente se ama, se apoia, mas a gente se vê muito menos do que a gente gostaria. E a gente tem um desafio logístico, porque a gente quer se casar e ter muitos filhos. Como é que a gente vai organizar? Deus vai ajudar. Mas ter uma profissão que te força mesmo e que só faz sentido naquele território, quando os territórios são diferentes, e pra mim, eu tô na política por São Paulo, ele tá por Pernambuco, então não faz sentido pra gente querer mudar Ainda isso. tem Brasília. E ainda tem verdade. Brasília. É. Então, acho que essa é a principal dificuldade. Tem outra que é a comparação, que eu sempre acho muito injusta. Porque é isso. É diferente pro homem e pra mulher. É diferente pra quem tem a minha trajetória e pra quem tem a dele. É diferente o executivo do Congresso. Mas as pessoas têm essa necessidade de comparar. E a gente não gosta de ser comparado. Ou que achem que se falar comigo, tá falando com ele. Ou se falar com ele, tá falando comigo. Imagino. E eu sou mulher. Então, muita gente, assim, quer fazer um acordo comigo, ou quer me pedir algo, vai falar com o João. Nossa, Achando que é o João que vai determinar. E aí ele é muito sábio. Porque ele só vira e fala, você não conhece a minha namorada. Eu te recomendo que você fale direto com ela e que ela não saiba que você me procurou. Muito bom. Porque amei. se eu souber, eu vou ficar muito brava. Sim. Então, acho que essa é outra dificuldade. E acho que a vida é intensa, né? Os dois são muito apaixonados, mas não só é a paixão, mas acho que é o compromisso e o trabalho exige. Então, quando duas pessoas acham natural trabalhar 12, 18 horas por dia, de domingo a domingo, e praticamente não ter férias, é mais fácil quando é uma pessoa e a outra se adapta. No nosso caso, são duas pessoas com agendas muito intensas e que vivem trabalhando muito. Mas aí, quando a gente tá junto, faz tanto sentido que a gente esquece essa outra parte. Legal. Como que vocês acabam dividindo o tempo? Ai, é confuso, Duda. Você vai a gente hoje tem pra uma Recife? regra, Amanhã eu pra vou Recife? amanhã. A gente tem uma regra, que é... Mas a regra serve pra você tentar seguir e também ter exceção, né? Sim, Um final de semana por mês, ele tem que estar aqui em São Paulo. legal. E aí ele vai fazer reunião aqui, vai fazer reunião online, mas esse final de semana é aqui comigo. Um final de semana por mês eu vou ter que estar em Recife. Mesma coisa. Lá eu não consigo fazer tanta reunião, mas reunião online, faz o trabalho, dá um jeito. Ele tem que ir muito a Brasília, porque prefeitos têm que estar sempre se articulando com os ministérios Ai, e que por aí bom. vai. Que bom. Eu adoro quando chamo ele para uma reunião em Brasília, aqui em São Paulo. Então, assim, a gente se vê. Eu sempre digo, muito mais do que as pessoas acham, porque a gente não fica postando muito sobre nossa vida pessoal, mas muito menos do que eu gostaria. Então, a gente se vê uma vez por semana, pelo menos, e aí sempre tem casamento, batizado, evento do partido. Graças a Deus, a vida acontece e a gente consegue estar junto.
Mas eu vivo com muita saudade dele. Sim. Então, é um Cê- sacrifício, né? Vocês falam sobre casamento? É uma coisa que vocês pensam em realizar no futuro próximo? Ou como é que vocês pensam sobre isso? Espero em Deus que sim. Sim, falamos. E nós dois queremos ter uma família bastante numerosa pros Legal, dias de quantos hoje. filhos? 5. Bastante? Então tem que bastante. começar logo? Calma. A outra querendo. E isso é uma coisa também que, tipo, a gente se conheceu, quer ter filho? Quero. Quantos? 5. Os Não, dois? Os dois. Então, assim, tá resolvido, demais! tá tudo Da onde certo. veio essa vontade de querer ter tantos filhos? O João tem muitos irmãos. Eles são em 5 também. eles são em Então, 5 acho que também. ele acha que é um número que funciona. Legal. Eu é um pouco pela razão contrária. Minha mãe tem 26 irmãos. Gente do Calma. céu. Só que ela é mais nova. Aham. Então, assim, os irmãos mais velhos da minha mãe tiveram muitos filhos. Uhum. Então, eu venho de uma família muito numerosa. Uhum. Eu juro por Deus, eu devo ter mais de 100 primos de primeiro grau só por parte de mãe. Loucura. Porque, tipo, eu tenho tia que teve 5, 6, 4 filhos. Vai ter Só que gente minha mãe nesse só teve- casamento. Vai. Não, total. Só que minha mãe só teve 2. Uhum. Aí eu sempre fui aquela coisa, por que eu tenho só um irmão? Ah, que Por raiva. que você pode ter vários irmãos? Por que meus primos têm vários irmãos? Aham. Porque eu sempre gostei de muita criança e casa muito cheia. Legal. Aí eu acho que, pra mim, é tipo, eu sempre quis ter mais irmãos, então eu sempre soube que eu daria mais irmãos aos meus filhos. Legal. Porque eu achava que um era muito pouco. Uhum. Então acho que é um pouco por Já isso. estamos ansiosos É, pra quero esses saber. beijos. Mas eu também quero transformar a política do Sim. Brasil e a educação muita brasileira e a minha cidade. Mas já ia ser a minha próxima É. pergunta de como que você vai conciliar essa criação de muitos filhos com um propósito gigante que você tem que ocupa agora 12 a 18 horas por dia, assim, é uma coisa É que... surreal. Como que você pensa sobre isso? Laura, eu não tenho uma resposta. E pra ser muito sincera, essa é uma das coisas que mais me angustia. Porque meu maior sonho de vida é criar minha família e ter meus 5 filhos com o João. E meu maior propósito, objetivo, enfim, que também me move, é transformar o nosso país por meio da educação, da política. Ouvindo mulheres um pouco mais velhas, e eu sempre tento ouvir, até para acreditar que tem um jeito que eu vou Sim. conseguir, tem 2 coisas que eu aprendi com elas. Uma, que você nunca vai conseguir fazer tudo do jeito que você gostaria. E eu sou muito perfeccionista e mulheres tendem a se cobrar muito. Então, que eu tenho que me acostumar com a ideia que eu não vou ser a profissional 100% que eu gostaria de ser, que talvez isso nem seja possível, né, essa idealização, e que eu vou estar sempre me sentindo culpada, porque eu queria ser mais profissionalmente, eu queria ser mais como filha, eu queria ser mais como namorada, eu queria ser mais como mãe no futuro. Então, é se acostumar com essa coisa de não dá, essa perfeição não dá. Mas tem uma segunda coisa que eu tenho alguns anos, se Deus quiser, pela frente. Então, eu posso ter meus 2 maiores sonhos, mas talvez não ao mesmo tempo, do Verdade. jeitinho que eu sempre planejei. Então, talvez tenha alguma eleição que eu deixe de disputar. Talvez tenha, ao invés de fazer esse mega projeto, comprar essa mega briga agora, eu vou fazer isso daqui a alguns anos. Sim. Eu não sei como é que eu vou equacionar isso. Mas eu tô tentando me acostumar com a ideia de que, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir ser todas essas versões que eu idealizo de mim como mãe, como profissional e por aí vai. Mas se eu me permitir ir fazendo um pouquinho de cada uma delas, no final das contas vai dar certo. Faz E sentido. aí tem que ter um companheiro que te apoie, tem que ter uma família, amigos que te apoiem nessa missão também. Faz sentido. E eu não posso deixar de perguntar como vocês se conheceram. Ah, é verdade! Sim. Esse é um tema em debate, porque o João acha muita graça em inventar. Vamos ter que trazer ele pra sobre cá pra ele contar a versão da história dele. Por alguma razão, ele inventou essa história na cabeça dele, que eu agarrei ele. Ele acha muito Não engraçado consigo te dizer imaginar isso. fazendo isso. Porque eu ficava muito vermelha e muito brava com ele. E aí, tipo, já respondeu em câmera. Sempre fala assim, não, o quê? A Tabata me agarrou, não sei o quê, no congresso. E o meu filho, quem vai acreditar nessa sua história? Mas enfim, agora a versão com fatos e que vocês podem verificar e por aí vai. Eu conheci o João já como deputada eleita, então eu sabia quem era Eduardo Campos, mas eu não sabia quem era o João até ele ser deputado. E aí teve um episódio, que esse ele também se gaba, mas esse é verdade, teve 2.
Primeiro, não sei qual aconteceu primeiro, mas teve um que ele chegou pra mim do nada e falou: Você sabia que foi meu pai que criou a Olimpíada de Matemática? Que mudou a Ele sua sabia. vida? Ai, não acredito, adorei. Aí eu não Melhor. sabia que tinha sido o Eduardo Campos, porque eu era muito nova quando eu recebi a medalha. Tipo, eu tinha 12, 13 anos, então eu sabia que eu tinha ido pra Recife, mas eu não sabia que eu tinha ido ver o governador de Pernambuco que tinha criado a Olimpíada de Matemática. Olha. Aí eu, ok, quem é você? Tipo, querendo só puxar amizade, né? E aí ele ficou com isso, meu pai que criou o BIMAP, meu pai criou o BIMAP, meu pai criou o BIMAP. Aí eu não dei muita bola, ele foi atrás de um documento provando isso, enfim. E aí, tempos depois, quando eu já estava namorando com ele, do nada, assim, a gente tava jantando com a minha sogra, com os meus cunhados, minha sogra se emocionou e falou: Tabata, você tava aqui nessa premiação. Aí a gente foi atrás dos vídeos, das E fotos. tinha. E tinha, tipo, tem um Ai, vídeo que com o Eduardo falando, eu Não pequenininha, assim, acredito. com cabelão, super nerd. E aí foi tipo, João, eu estou há meses te falando isso. Aí só agora que minha mãe falou que você foi atrás, que você foi acreditar. E aí eu escrevi pro professor Camacho, que foi o idealizador da UBMAP, ele falou, não, foi o Eduardo Campos mesmo. Enfim, teve essa história em paralelo. Mas o que de fato nos aproximou, dado que eu não dei muita bola para essa tentativa dele, de início, foi que... Não sei se vocês vão lembrar, mas, tipo, foi um caos na educação. 2019. E é a minha principal causa. Então, assim que eu comecei a ver, tipo, tudo que estava acontecendo, de tira recurso, ataca as universidades, enfim, todo esse caos, eu falei, vou criar um gabinete aqui no Congresso, eu sou cheia das ideias, né? Pra gente poder fiscalizar o MEC, falar do que importa, não quero falar de ideologias, de firulas, de fumaça, quero que a gente olhe para os números, é muito grave o que está acontecendo. E aí, muitos colegas tentaram me boicotar. Tipo, quem é você? Que não é filha de ninguém importante, que a gente nem conhece, que chegou aqui cheia de votos, se achando não sei o quê, pra querer criar uma comissão externa não sei o quê. E aí várias pessoas que hoje são meus amigos não me apoiaram. Foi tipo assim, baixa a bola, menina. E aí o João, que tipo, tem muita experiência, porque ele viu o pai dele, ele viu o bisavô dele fazendo política, ele fala que na hora ele entendeu o que estava acontecendo. Tipo, é uma ótima ideia, mas estão boicotando ela porque não querem que ela apareça. E aí ele chegou e falou, vou te ajudar. E aí também, para se amostrar um pouquinho, a gente precisava, sei lá, de 60 assinaturas. Em 1 hora ele pegou 30. Aí, tipo, tá aqui, vamos criar. E aí, ele pegou metade, topa ser meu vice-presidente? Vamos fazer isso junto. Legal. E aí, no começo eu falava... esse menino, filho de político, imagino que a Duda ouça um pouco disso também. Tipo, tá se achando, eu não quero... Só que o João é muito comprometido, que é isso que o Brasil tá vendo hoje. Sim, ele tá na política em parte por conta da família dele, mas ele sempre carregou isso como responsabilidade, sabe? Eu tenho que então fazer melhor, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que entregar mais. E aí eu fui tendo muita admiração por ele, de ver que ele tinha uma visão de Brasil, que ele era muito trabalhador. Tem muito deputado que quer botar o nome na cartolina, né? O João não, tava lá nas reuniões, ia no MEC, estudava, fazia acontecer, apresentava projeto. E aí foi quando a gente virou amigo. E aí a parte que ele mente que eu agarrei ele, a gente não estava no congresso, a gente estava na casa de uma amiga, numa festa, num momento legal. E aí, eu juro por Deus, que ele me pegou na mão, sentou no sofá e começou a se declarar pra Não mim. acredito. Do nada. Tipo, E você a não gente esperava? não tinha ficado, não tinha nada. Claro que não. Na hora eu fiquei em choque, foi tipo, ele é doido. Mas você sentia alguma coisa por ele já? Eu já me perguntei isso muitas vezes. Eu acho que eu tinha, tipo, uma trava. Porque quando ele falou isso, na hora, assim, o coração disparou. Meu Deus, eu gosto desse menino, eu quero ficar com ele. Mas na hora eu fiquei, tipo... a gente pode falar depois, tipo assim. Porque eu fiquei... Não tinha nada, assim, preparação. Foi, tipo, declaração de 1 hora. Eu tô cobrindo a barriga só de pensar. Não, eu fiquei desesperada. Tipo, eu fui pra casa, eu liguei pra 3 amigas. Eu não sabia o que fazer. Nossa, imagina não sabe? como ele não deve ter ficado, coitado. Porque também você não deu retorno pra ele, né? Não, aí foi tipo, eu acho que ele viu que eu fiquei muito balançada. A gente ficou nesse dia. Sim. Mas eu tava assim, e esse menino nunca mais saiu da minha cola. Tipo, não é que a gente ficou, não. Desde então, juntos. E aí, a parte que ele inventa, que eu agarrei ele, que não sei o quê. E claramente eu não fiz isso. Mas aí, te respondendo, dado o quanto que eu fiquei completamente abalada depois disso, eu acho que toda essa admiração que eu tinha em amizade se transformaram em amor. Mas eu
Gente, eu sempre tive muito medo de tudo, sabe? Assim, a pessoa que sabe que esse lugar não foi desenhado pra mim, eu sou mulher, eu tenho que me provar mais. Então era assim, eu considerar namorar um colega de trabalho, zero. Eu, assim, não, eu sou profissional. Eu tô aqui pra trabalhar. Não vim aqui caçar namorado, não. Então, acho que eu nem permitia que meu subconsciente, tipo, eu era muito dura com ele. Dava vários cortes, brigava com ele, era chata. Mas ele foi muito resiliente. E aí passou um tempo e você foi soltando e… É. E acho que também a vida vai te ensinando que você tem que ser firme e dura quando precisa. Mas o tempo todo não é bom, né? Não é necessário. Desgasta um pouco. Desgasta. Faz sentido. A gente tem que parar por aqui, mas… Infelizmente, gente, eu poderia passar horas falando com você, porque essa entrevista é tão gostosa, mas ela é muito compromissada. E ela só tinha 1 hora pra gente. Sim, mas… Posso dizer, eu tava super assim, meu Deus, eu vou conseguir falar dessas coisas, porque eu ainda sou um pouco dessa pessoa nerd e não sei o quê. Obrigada por terem me deixado à vontade. Ai, que bom. Espero que tenha Espero que feito tenha sentido pra gostado. quem tá nos ouvindo. Claro, e eu fiquei muito feliz que as pessoas vão poder ver um lado seu, que talvez você não mostre o tempo todo, mas que é muito bom ver. Muito obrigada. Obrigada. Só temos um jogo muito rápido de bate-bola, temos algumas perguntas aqui, que são traduzidas do jogo We're Not Really Strangers. Não sei se você já jogou esse jogo de cartas, mas são perguntas que te fazem pensar e refletir. E então, se você quiser pegar 3 cartas aleatórias, se você quiser, pode até embaralhar um pouquinho. Adorei o chocolatinho. Aqui. E aí, você pode fazer algumas perguntas rápidas, ou respostas rápidas, digo. Perfeito. Entre saber tudo ou saber nada sobre o passado de um parceiro romântico seu, qual prefere? Explique. Saber tudo. Saber tudo, né? Já me dei muito mal, inclusive com isso de querer saber tudo. Sim. Mas eu sempre prefiro saber tudo e lido com a verdade e vão pra cima. É porque eu sou uma pessoa muito ciumenta também. Mas eu fico perguntando, você saiu com fulaninha? E não sei o quê. Então, enfim. Muito bom. E o João saiu com algumas fulaninhas no congresso. Mas, enfim, superado. Passado. Desde que se declarou pra mim, só existe Ai, eu isso é e a isso vida que dele, que é o que importa. importa. Qual coisa mais te faria sair de um date imediatamente? Eu acho que pessoa babaca. Tipo, alguém arrogante que se acha por conta de dinheiro, ou que foi grosseira com a pessoa que tá trabalhando ali. Se eu ver que é babaca, zero paciência. Tchau, tá assim. Tchau. Sim, muito bom. Quem você confiaria com o seu maior segredo? Alguém que não confiaria? Quem sabe de tudo é meu terapeuta e meu namorado. Alguém que não confiaria? Ai, vários colegas do congresso. Sim, faz sentido, é verdade, é uma ótima resposta. Não. É verdade. Assim, a política tá muito maluca. E é um pouco desse lugar ruim, porque eu acho que a gente tem que falar cada vez mais de saúde mental, de vulnerabilidade. E eu sei que quando eu falo que eu faço terapia, já aconteceu, vai ter um colega babaca que vai dizer que eu não posso ser prefeita de São Paulo porque eu faço terapia. Já Como aconteceu. assim? Gente do céu, não acredito. Então, assim, eu tô num mundo em que qualquer vulnerabilidade, por mais que eu ache que ela te aproxime, pode ajudar outras pessoas, onde eu tô é usada contra você. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, mas também, às vezes, sabe, ligar o foda-se, assim. É isso aí. Não tô aqui por sua conta, então vou falar o que eu acho que é importante mesmo. É isso aí. Mas Ai, é isso. Muito Foi, obrigada, né? foi Foi. ótimo. Muito conhecer mais a sua história e me encantar ainda mais com Obrigada. você. Sim. E muito obrigada mesmo por ter vindo. Sim, muito obrigada por ter vindo. E, pessoal, se vocês quiserem ouvir mais a história da Tabata, tem um documentário inteiro no YouTube que nos emocionou muito. Então, assistam e acompanhem ela no Instagram, Tabata Amaral SP, né? Exato. Laura do Bugras e Duda Nogueira. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. E comentem abaixo o que vocês acharam desse episódio. Comentem quais outros convidados vocês gostariam que viessem nas próximas temporadas. E é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!